Quer dizer então, moçada, que esse cidadão aqui, o sopa de letrinhas, o Leeuwenhoek, descobre os micro-organismos, passa a defender a geração espontânea para eles, e apesar da galera já acreditar naquele momento que moscas, patos e sapos não surgem por geração espontânea, a galera passa a acreditar que micro-organismos surgem por geração espontânea. A argumentação era muito simples. Essas criaturas, micro-organismos, eram tão simples que não precisavam se reproduzir. Elas surgiam espontaneamente. Essa ideia ficou tão popular entre os pesquisadores da época, chegou ao cúmulo de, no século XVIII, um inglês chamado John Needham, ele provou que micro-organismos surgem por geração espontânea. O que eu acho mais fantástico é que ele conseguiu provar uma coisa que não existe, né? Que não existe geração espontânea. Daí, eu vou colocar aqui, entre aspas, bem grandes, ele provou a geração espontânea para micro-organismos, é porque ele, moçada, achava que tinha provado que os micro-organismos surgem por geração espontânea. Mas claro, né, que ele não provou porcaria nenhuma, porque não existe geração espontânea. Basicamente, o moçado Needham, ele faz uma experiência muito parecida com a experiência que o Francesco Redi tinha feito. Ele vai lá, pega um frasco de vidro, ao invés de colocar carne, ele coloca caldo de carne. Gente, caldo de carne é nutritivo pra caramba e com isso funciona como excelente meio de cultura para bactérias. Em outras palavras, as bactérias se proliferam com muita facilidade. Deixa lá caldo de carne, que ele apodrece fácil, logo tá cheio de bactérias. Lembrando que essas bactérias, na verdade, vêm do ar, se multiplicam no caldo de carne. Lá vai, moçada, o Needham, fecha o frasco com uma rolha, e ele, gente, vai lá e aquece. Lá vai ele, pessoal, perceber que dentro de um determinado tempo de aquecimento, as bactérias, elas morriam. Ô, gente, ele não abre o frasco. Ele mantém um frasco fechado. Mesmo com o frasco fechado, dá tipo uma semana, tá cheio de bactéria lá dentro de novo. Ou seja, se coloque no lugar do John Needham. Como é que você ia explicar? Tinha bactéria, eu aqueci, a bactéria morreu. Eu não abri o frasco, deu uma semana, as bactérias voltaram? Ora, não dá para você argumentar que as bactérias de fora entraram, que o frasco continua fechado. Se as bactérias voltaram, só tem duas possibilidades. Ou as bactérias mortas ressuscitaram, eu acho pouco provável, ou elas surgiram espontaneamente. Ou seja, na cabeça lá do John Needham, se a bactéria voltou e ela não pôde entrar de fora, só tinha uma possibilidade, ela surgir espontaneamente. Cadê a pegadinha? Tem que ter uma pegadinha, afinal de contas, não existe geração espontânea. Ah, sabe qual é a pegadinha? Lembre que os microscópios daquela época eram muito paia. Eles não conseguiam ver bactérias isoladas, eles só conseguiam ver colônias bacterianas. Quando você, gente, aquece um meio com bactérias, as bactérias morrem em sua maioria. Entretanto, algumas bactérias sobrevivem com a forma, gente, de esporos. Gente, o que é o esporo bacteriano? É uma forma de resistência que a bactéria, ela assume. Ela pega a parede celular, reforça a parede celular, forma uma espécie de armadura, uma espécie de escudo, e quando ela está na forma de esporo, ela aguenta temperaturas muito elevadas. Ela aguenta temperaturas, às vezes, superiores ao ponto de ebulição da água. É por isso que, por exemplo, em hospitais, quando alguém, por exemplo, vai lá, né, esterilizar um objeto cirúrgico, né, não adianta só você aquecer a 100 graus. Tem bactéria que, na forma de esporo, tolera temperaturas acima do ponto de ebulição da água. Ela reforça tanto a parede celular que ela aguenta 200, 300, 400 graus Celsius. Né? Daí tem lá aparelhos próprios para isso, né? Estufas, autoclaves, né? Estufas e autoclaves, aparelhos que vão ter temperaturas ainda além disso aí para conseguir matar as bactérias mesmo na forma de esporos. Como o Needham, ele aquecia durante tipo, sei lá, meia hora e pronto, o resultado nesse caso é que ele aquecia, mas ele não matava todo mundo. Ele matava lá a maioria das bactérias, mas os esporos sobreviviam. Entretanto, o esporo, eles são células isoladas.
como eles são isolados, eles não são visíveis no microscópio óptico. Então eu estava comentando que o microscópio daquela época, que era um microscópio óptico, é um microscópio muito ruim. Ele não consegue ver bactérias isoladas, ele só consegue ver colônias. Só que o esporo não é uma colônia. O esporo, ele é uma bactéria isolada. Como ele é uma bactéria isolada, não dá para ver no microscópio óptico. Quando você esfria, ora, por que as bactérias elas voltam? Elas voltam porque os esporos retomam a atividade normal, retomam o metabolismo normal. Tem outro detalhe, né? Quando a bactéria está na forma de esporo, além da proteção da parede celular, ela reduz o metabolismo dela, que a gente chama de vida latente. A bactéria em vida latente tem um metabolismo quase zero, o que ajuda ela a aguentar longos períodos, por exemplo, sem precisar de comida, né? Afinal de contas, se ela está num ambiente muito extremo, muito frio, muito quente, muito ácido, né? Um ambiente, por exemplo, sem água, sem comida, ela não vai conseguir se alimentar normalmente. Então, o que ela faz? Ela forma esporo, reforça a parede celular, forma lá a armadura dela, o escudo, e passa um tempão sem precisar de comida, né? Vida latente, metabolismo muito baixo. Mas quando esfria, os esporos retomam o metabolismo normal, se multiplicam e formam novas colônias. E lembrem que as colônias, elas são visíveis ao microscópio óptico, que era o microscópio que você tinha na época. Ah, ainda tem outro detalhe, né, gente? Imaginem que rolha não veda muito bem, né? Porque por mais que você ache que a rolha está lá apertadinha, tem um espacinho entre a rolha e a parede do vidro que permite que talvez bactérias do ar consigam entrar. O que está escrito em preto é o que o John Needham viu. O que está escrito em azul é o que ele não sabia. O que ele viu foi que a bactéria morreu e a bactéria voltou. O que ele não sabia é que bactérias do ar poderiam ter entrado, porque você não veda muito bem com a rolha. Ele não sabia que algumas bactérias tinham sobrevivido como esporos, que são células isoladas, então ele não conseguia ver. Ele achava que tinha matado todas, mas não matou. E que quando a temperatura volta ao normal, os esporos retomam o metabolismo normal, se multiplicam, formam novas colônias, que dá para ver no microscópio, e por isso que ele tinha visto. Ou seja, ele tinha achado que tinha conseguido provar que as bactérias surgem espontaneamente, né? Mas na verdade não provou, porque ele não sabia dessas informações que a gente colocou aqui em azul. Ele não tinha ideia de que algumas bactérias sobreviveram e ele não conseguia ver, e que as bactérias do ar conseguiam entrar. Dessa maneira, ele convenceu quase todo mundo naquela época, mas não convenceu todo mundo. Alguns anos depois, um italiano chamado de Lazzaro Spallanzani, ele vai lá questionar o Needham. Ele, moçada, vai lá levantar dois questionamentos sobre o Needham. Número 1, será que o Needham aqueceu direito? Será que alguma bactéria não sobreviveu ao aquecimento e o Needham não notou isso? Será que o Needham vedou direito o frasco? Será que o frasco não estava mal vedado e alguma bactéria do ar conseguiu entrar? Nota que o Spallanzani percebeu exatamente quais foram as falhas na experiência do Needham, que ele não aquecia direito e que ele não vedava direito. Daí o que é que o Spallanzani faz? Repete a experiência com dois detalhes cruciais de diferença. Lá vai, ele pega lá o caldo de carne, deixa o caldo de carne apodrecer com bactérias e lá vai ele veda. Primeira diferença. Como ele achava que a rolha do Needham não vedava direito, ele vai lá, coloca um tampo de vidro e derrete até colar vidro com vidro. Uma vez, moçada, que ele coloca uma tampa de vidro e derrete até colar vidro no vidro, o resultado é que agora o frasco está hermeticamente fechado. Nem a alma da bactéria consegue atravessar agora. Outra coisa, como ele acreditava que o Needham não aquecia direito, não apenas ele aquece, como ele aquece pra caralho, né? Basicamente, o Needham aquecia um pouco, chegava lá até o ponto de fervura da água e aí parava. O Spallanzani não. O Spallanzani passava uma semana, 2 semanas fervendo sem parar. Ô, moçada, uma semana, 2 semanas fervendo sem parar, nem o esporo aguenta. Ou seja, nesse caso, o que ele percebe
é que as bactérias, elas morrem, ele não abre o frasco, mantém o frasco fechado, dá um mês, dá um ano e as bactérias, elas não voltam. Duas experiências muito parecidas com resultados completamente diferentes. Lá no Nidium, a bactéria morre, mas depois ela volta. No Spallanzani, a bactéria morre e a bactéria não volta. E aí, inevitavelmente, começa a discussão entre eles, né? Naquela época, claro, né, não tinha internet, não tinha Twitter para o pessoal brigar, a treta era via carta, né? E aí lá vai o Spallanzani chegar pro Nidium. Ô Nidium, o teu problema, cara, é que tu não vedou direito. A rolha não veda direito. Algumas bactérias do ar conseguiram entrar. Outro problema teu é que tu não aqueceu direito. Quando você não aquece direito, algumas bactérias sobrevivem, você não conseguiu perceber isso, e elas se multiplicam e voltam. Detalhe que o Spallanzani estava perfeito. Mas aí o Nidium, ele vai lá e responde. O Nidium vai lá e contra-argumenta. Ô Spallanzani, o teu problema é que quando você ferve demais, você destrói o princípio vital, que é uma força mágica que existe no caldo de carne, que permite que a geração espontânea aconteça. Lá vem moçada de Onidium, com a historinha de mágica, com a historinha de força mágica, de um princípio vital que permitiria que a geração espontânea acontecesse e que o aquecimento prolongado destruiria isso. Segundo o Nidium, o aquecimento prolongado, proporcionado, moçada, pela experiência do Spallanzani, estragava, destruía o princípio ou força vital para a geração espontânea. O princípio vital para a biogênese. Cuidado, cuidado, hein? Que ao longo da história da ciência já houve dois princípios vitais. Tem o princípio vital das aulas de química orgânica, que seria exatamente aquela força mágica, que só os seres vivos poderiam produzir moléculas orgânicas, e o princípio vital da química orgânica, que só seres vivos poderiam produzir moléculas orgânicas, foi derrubado no século XIX pelo Friedrich Wöhler, quando ele transforma cianato de amônia inorgânico em ureia, que é orgânico. Esse princípio vital agora é outro, né? O princípio vital do Nidium seria uma força mágica que permitiria que você tenha a geração espontânea. E aí o Nidium coloca essa ideia de que se você aquece demais, que nem Spallanzani aquecia, estragava o princípio vital. Ô gente, lá vem o Nidium com a história de mágica e todo mundo acredita nele, na história da mágica do princípio vital. E de novo alguém pensa aí em casa, meu Deus, como as pessoas antigamente eram idiotas e acreditavam em mágica. Até parece que hoje não tem gente que também não acredita em mágica, né? Mas cara, se hoje tem gente que acredita, imagine há 200, 300 anos atrás. Aí que a galera acreditava mesmo. E a galera foi lá e acabou se convencendo de que existia uma força vital, um princípio vital para a geração espontânea, e o aquecimento prolongado estragava isso. Agora, a galera só acredita no Nidium desse jeito, porque mais ou menos na mesma época, a galera tinha descoberto o oxigênio. E aí a galera vai fazer uma experiência que é um clássico, moçada, da biologia da química. O cidadão vai lá, pega uma vela acesa, coloca, gente, um rato do lado da vela. Tudo bem, isso aqui é meu rato? Tudo bem, rato. Peraí, rato. Rato tá meio gordinho aqui. Pronto, agora tá aqui o nosso rato gordinho. E aí, nesse caso, moçada, você vai lá e pega a vela acesa, coloca o rato, e aí você bota uma redoma de vidro ao redor. O que é que você percebe? Que quando a vela apaga, o rato, ele morre. Como é que você interpreta essa experiência hoje? Ora, você que sabe química, sabe lá que a chama da vela, ela vai consumindo o oxigênio, e quando você consome o oxigênio, o rato morre asfixiado. Essa é a interpretação atual. Só que naquela época, a visão da galera era outra. A galera acreditava que o calor da vela estragava o oxigênio e com isso o rato morria. O que é oxigênio estragado, né? É a minha grande dúvida nessa história. Mas, moçada, é como o pessoal acreditava, que o calor estragava o oxigênio e por isso que o rato morria. Rapaz, quando alguém viu isso aqui e viu a história do Nidium, a galera pensou que nem o Nidium fala. Da mesma maneira que o aquecimento prolongado estragava o princípio vital, de maneira que não tem geração espontânea, o aquecimento prolongado
estraga o oxigênio e o rato morre. A galera começa a achar que o oxigênio é o princípio vital. Ou seja, que esse princípio vital para a geração espontânea seria o oxigênio. Assim como o calor da vela estragava o oxigênio e o rato morria, o aquecimento prolongado estragava o oxigênio e não tinha geração espontânea. E moçada, sinto muito, o Spallanzani não teve como derrubar esse argumento. Né? O Niedian é aquele cara chato, que você nunca ganha uma discussão com ele, né? Ímpar eu ganho, par você perde, né? Ele sempre vai ganhar, né, a discussão, que o filho da mãe tinha argumento para tudo. Se o Spallanzani fizesse a experiência dele com o frasco fechado, bactériazinhas morrendo e etc e tal, o que é que o Niedian dizia? Está estragando o oxigênio. Se ele fizesse a experiência com o frasco fechado, o Niedian dizia que ele estava estragando o oxigênio. Se ele fizer a experiência com o frasco aberto, bactérias do ar vão entrar, mas aí o Niedian vai dizer que elas surgem espontaneamente. Ou seja, o Spallanzani nem podia fazer a experiência com o frasco fechado, senão ele estava estragando o oxigênio, nem podia fazer a experiência com o frasco aberto, porque nesse caso as bactérias do ar entravam e o Niedian dizia que elas surgiam espontaneamente. Em outras palavras, o Niedian ganhou essa discussão e a galera começa a pensar num princípio vital que seria o oxigênio, que se tiver oxigênio, as bactérias surgem espontaneamente. Apesar do Spallanzani ter perdido essa briga, por assim dizer, essa discussão filosófica intelectual, a gente tem que pelo menos ele inventa uma coisa que para sempre mudou a humanidade. Ele inventa uma técnica chamada de esterilização. Esterilização, moçada, é a eliminação de todas as formas de vida de um sistema. Quando eu falo eliminar todas as formas de vida de um sistema, gente, é você eliminar todos os seres vivos de um determinado sistema. Detalhe, né, que a esterilização, exatamente, foi desenvolvida por Spallanzani. Spallanzani percebe que se você vai lá, faz que nem o Niedian, e aquece só um pouquinho, nem todas as bactérias morrem, algumas bactérias sobrevivem na forma de esporos, mas se ele vai lá e aquece pra caramba, aí ele vai matar até os esporos. Quando ele vai lá e trabalha com esse aquecimento prolongado, as bactérias morrem, incluindo os esporos, né? Morre todo mundo, não sobra nem as formas de resistência nesse caso. Então ele esteriliza. E aí a esterilização foi desenvolvida por Spallanzani, primeiro cara a trabalhar desse jeito, aquecer tanto que ele elimina até os esporos. Ah, isso aqui é a base para a indústria de alimentos enlatados. Antes da esterilização do Spallanzani, não havia comida em lata. Por que não havia comida em lata? Porque se você pegasse, por exemplo, uma lata de comida e aquecesse que nem o Niedian aquecia, a maioria das bactérias morrem, algumas sobrevivem. Mesmo que você não abra o frasco, os esporos depois se multiplicam, voltam e estragam a comida. Então não tinha comida enlatada, não tinha como você ter comida em conserva, porque você tinha bactérias lá dentro, mesmo que fossem poucas, com o tempo passando, elas se multiplicam e elas vão estragar a comida. Mas aí o Spallanzani ensina que se você vai lá e aquece pra caralho, aí você elimina até os esporos, isso quer dizer que está lá o frasco fechado hermeticamente, dá um mês, dá um ano e as bactérias não voltam. Isso quer dizer que eu posso guardar a comida em latas esterilizadas. Se você esteriliza o alimento, aquece pra caramba, mata todos os esporos, beleza, as bactérias não vão voltar e a comida ela vai ser conservada. Só tem um problema. Quando você faz o aquecimento prolongado do alimento, altera o sabor, né? Então, dos problemas lá de você trabalhar com enlatados, às vezes, se você esteriliza através do calor prolongado, que nem lá o Lázaro Spallanzani fazia, esse calor violento acaba mexendo no sabor do alimento, às vezes fica horrível. Mas fato é que a indústria de alimentos enlatados só surge graças à esterilização desenvolvida pelo Spallanzani.